Escuta com atenção. Hoje eu não vim te dar uma frase bonita, eu não vim te distrair, eu não vim te entreter. Eu vim te chamar para um corte real, um corte limpo, porque existe uma versão sua que precisa acabar, e não é um acabar dramático, é um acabar decidido. É o fim de um contrato interno, que você vem renovando todos os dias sem perceber. Você diz que quer uma vida diferente, você diz que quer prosperar, você diz que quer crescer, você diz que quer construir, mas a sua vida não responde ao que você diz. A sua vida responde ao que você repete. E isso dói de ouvir, porque acaba com as desculpas mais confortáveis. Você não está preso porque o mundo te odeia. Você está preso porque você está vivendo no modo mais fácil. O modo mais fácil é aquele que poupa esforço agora e cobra caro depois. É aquele que troca futuro por alívio imediato. É aquele que te dá a sensação de "tô vivendo", enquanto sua vida real fica parada. E o pior, o modo mais fácil se disfarça de coisas elegantes. Ele se disfarça de "eu tô cansado", de "eu tô sem cabeça", de "eu tô esperando melhorar", de "eu preciso de um sinal". Mas sinal não constrói nada, o que constrói é ação. Ação repetida, ação sem aplauso, ação no dia comum. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você quer estar onde nunca esteve? Então você tem que parar de ser, todos os dias, o mesmo você que te trouxe até aqui. Isso não é frase motivacional, isso é lei. E quando eu digo mate o seu eu atual, eu não estou falando de violência. Eu estou falando de encerrar um personagem. Um personagem que talvez te protegeu, mas que hoje te limita. Um personagem que vive de promessa e não de execução. Que vive de intenção e não de entrega. Que vive de desejo e não de processo. E aqui vai a verdade que muita gente evita. O seu eu atual está te roubando todo dia. Um pouco, sem barulho. Ele rouba seu tempo, rouba sua energia, rouba sua coragem, rouba sua clareza. E ainda assim você deixa, porque no fundo você se acostumou a não se cobrar. Então hoje a pergunta é simples. Você vai continuar alimentando esse eu? Ou vai começar a construir um outro? Prosperidade não cai do céu. Prosperidade é construção. E construção é ritual. Ritual é aquilo que você faz mesmo sem vontade. É aquilo que você repete com fidelidade. É aquilo que você mantém quando ninguém está vendo. Você quer bens materiais? Você quer estabilidade? Você quer liberdade financeira? Então entenda, bens materiais são o resultado visível de uma vida invisível disciplinada. Ninguém compra tranquilidade financeira com sonho, compra com constância. E é aqui que você vê o retrato da maioria. A maioria quer prosperar, mas não quer acordar cedo. A maioria quer crescer, mas não quer estudar. A maioria quer ter dinheiro, mas não quer aprender a gerar valor. A maioria quer respeito, mas não se respeita o suficiente para cumprir o básico. A maioria quer colher, mas não planta. Ou planta 3 dias e para. E quando para, ela inventa um motivo bonito. Não era para mim. Não funcionou. Eu não tenho dom. Isso é sorte. Não, não é sorte, é repetição. A vida não negocia com discurso. A vida negocia com prática. Se você está quebrado financeiramente, existe um motivo. Se você não consegue guardar dinheiro, existe um motivo. Se você não consegue construir patrimônio, existe um motivo. E na maioria das vezes, o motivo não é falta de oportunidade. O motivo é falta de postura. Postura de aprender. Postura de trabalhar com consistência. Postura de parar de gastar para impressionar. Postura de parar de comprar status e começar a comprar liberdade. Porque tem gente que não é pobre por falta de dinheiro. É pobre por falta de educação financeira. É pobre por falta de disciplina. É pobre por falta de constância. E eu sei que isso incomoda, mas é porque a verdade é simples. Você quer mudar de vida? Então começa pelo que você controla. E se você não controla nem a sua própria rotina, como você quer controlar um destino maior? Agora eu vou te mostrar exemplos. Não para te humilhar, mas para você se enxergar e parar de mentir para si mesmo. Exemplo 1. O profissional do cansaço. Ele vive dizendo que está exausto, que a vida é dura, que está tudo difícil, que ninguém ajuda. Mas quando você olha a vida dele, existe um buraco negro de tempo. Horas indo embora em tela, horas indo embora em conversa inútil, horas indo embora em fuga. Ele não está cansado de trabalhar. Ele está cansado de se perder. E aí ele diz, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Exemplo 2, o só mais um dia. Só hoje eu não estudo, só hoje eu não treino, só hoje eu não faço o que eu disse que faria. E quando percebe, a vida virou só hoje por anos. Exemplo 3, o atalhista.
Ele quer dinheiro rápido, quer um truque, quer um segredo, quer uma fórmula, mas não quer passar pelo processo chato. Aprender, errar, melhorar, entregar valor, construir reputação, fazer o básico por tempo suficiente. Atalho é caro, porque o preço do atalho é a sua maturidade. Exemplo 4. O dependente de motivação. Ele só faz quando sente vontade. Se o dia tá bom, ele aparece. Se o dia tá ruim, ele desaparece. Ele não vive por compromisso. Ele vive por humor. E humor não constrói patrimônio. Humor não constrói carreira. Humor não constrói caráter. Exemplo 5. O orgulhoso improdutivo. Ele tem orgulho de não precisar de ninguém. Mas a verdade é que ele não aprende com ninguém. Não estuda. Não se aprimora. Não aceita correção. E fica preso numa inteligência que não vira resultado. Agora escuta isso. Essas pessoas não são azaradas. Elas estão apenas colhendo o resultado do que alimentam. E talvez você se reconheça em um desses exemplos. Se reconhecer é bom, porque reconhecimento é o começo do controle. Vamos parar de romantizar. Preguiça não é só corpo no sofá. Preguiça é evitar desconforto. É evitar começar. É evitar insistir. É evitar sustentar rotina. É evitar a própria responsabilidade. E sabe por que tanta gente não prospera? Porque prosperidade exige fazer coisas que você não quer fazer por tempo suficiente. Que a maioria não quer. Ela quer ser aplaudida por fazer o mínimo. Ela quer um tapinha nas costas por tentar. Ela quer recompensa antes de virar alguém que merece recompensa. E aí, quando a vida cobra, ela culpa o mundo, culpa os pais, culpa o governo, culpa a fase, culpa o azar. Mas a realidade não está com raiva de você. A realidade está só cobrando a fatura do que você escolheu repetir. E aqui vai um golpe de lucidez. Eu quero não vale nada sem eu faço. Desejo não constrói nada. O que constrói é execução. E execução é disciplina. Disciplina é fazer no dia bom. E fazer no dia ruim é fazer no dia comum. É fazer quando ninguém vê. E agora você vai gravar isso dentro de você. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais postura. Postura é ser alguém que cumpre. Postura é ser alguém que termina. Postura é ser alguém que não negocia com a própria palavra. Você quer prosperar? Então pare de ser uma pessoa negociável. Existe uma versão sua que aceita migalha. Aceita um trabalho que te destrói e chama isso de realidade. Aceita um relacionamento ruim e chama isso de amor. Aceita uma vida vazia e chama isso de fase. Mas a verdade é que muita coisa só continua existindo, porque você continua tolerando. Você tolera o desrespeito. Você tolera a bagunça. Você tolera a procrastinação. Você tolera a mediocridade. E tolerância repetida vira destino. Só que destino não é uma força mística te perseguindo. Destino, muitas vezes, é só o nome bonito que você dá para um padrão que você não teve coragem de quebrar. E quebrar padrão dói, porque padrão é zona conhecida, e o conhecido vicia. Mas deixa eu te dizer com firmeza, conformismo é morte lenta, morte da ambição limpa, morte da coragem, morte da construção, morte do espírito. A vida muda quando você diz, chega. Chega de prometer e não cumprir. Chega de reclamar e continuar igual. Chega de viver cansado sem construir nada. Esse chega não precisa ser gritado. Ele precisa ser praticado. Agora eu vou ser brutalmente prático. Quer construir bens materiais? Então faz o que funciona, trabalhe com constância. Aprenda uma habilidade valiosa. Melhore essa habilidade todo mês. Entregue valor real para pessoas reais. Controle seus gastos. Pare de gastar para parecer rico. Poupe. Invista com paciência. Evite dívidas burras. Não tem mistério. Tem disciplina. E por que a maioria não faz? Porque é simples. E o simples exige repetição. O complicado vira desculpa. O simples vira responsabilidade. Você não sabe por onde começar? Começa pelo básico. Corta o desperdício, organiza a rotina, aprende uma habilidade, trabalha mais focado, guarda um pouco, repete. Ah, mas eu ganho pouco. Então você precisa aumentar o seu valor no mercado. E valor aumenta com estudo, prática e entrega. Ah, mas eu não tenho tempo. Então você precisa cortar o que te rouba tempo. E se você não corta, é porque você prefere o alívio de agora à liberdade de depois. Isso é duro? É, mas é honesto. E honestidade é o primeiro tijolo da construção. Você quer caber numa vida maior, mas continua carregando peso inútil, peso de distração, peso de hábito que te enfraquece, peso de prazer que te deixa vazio, peso de gente que suga sua energia.
E aí você tenta correr com uma mochila cheia de pedra. Não dá. Então você vai ter que cortar. Cortar horas, cortar desculpas, cortar certas conversas, cortar certas companhias, cortar hábitos que te deixam lento e dependente. E quando você cortar, o velho eu vai gritar. Vai dizer que você está exagerando. Vai dizer que você está virando chato. Vai dizer que você mudou. Sim, você mudou. E era para mudar. Porque o velho eu grita quando perde o controle. E é exatamente isso que precisa acontecer. O que te dá prazer rápido pode estar te roubando a vida devagar. E toda vez que você escolher o processo, você mata um pedaço do velho eu. Toda vez que você escolher a fuga, você revive ele. Então decide. Sem teatro, sem desculpa, sem auto-engano. Agora vem o ponto final. Tem gente que diz, eu não consigo, mas nunca ficou tempo suficiente no processo para conseguir. Começa e para. Promete e quebra. Sobe e desiste. Reclama e repete. E aí chama isso de não consigo. Não. Isso é falta de compromisso com o preço. Porque tudo tem preço. E a vida cobra. O inimigo não é o fracasso. O inimigo é a pressa. Pressa faz você querer atalho. Pressa faz você abandonar o básico. Pressa faz você desistir antes de criar base. E aqui vai a verdade. Não tem como ganhar de alguém paciente e consistente. Porque a maioria cansa. A maioria quer prazer, a maioria quer aplauso, a maioria quer facilidade. Mas quem tem processo, vence. Quem tem pressa, vira refém. Quem tem processo, vira dono. E agora eu fecho com a frase que encerra todas as desculpas. Ninguém vai construir por você. Ninguém vai acordar por você. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai treinar por você. Ninguém vai poupar por você. Ninguém vai investir por você. Quanto antes você aceitar isso, mais cedo a sua vida começa. Então hoje, encerra o contrato. Mate o eu que negocia. Mate o eu que adia. Mate o eu que foge. Mate o eu que se distrai. E faça nascer o eu que cumpre. O eu que sustenta. O eu que termina. Você não precisa virar perfeito. Você precisa virar inegociável com o que você decidiu. E guarda isso como sentença final. Ou você muda por decisão, ou a vida muda você por dor.